Olá, vamos à nossa segunda parte da nossa aula de quinta-feira. Já falamos de história, agora vamos falar em geografia. A data principal do primeiro momento. Por favor, ponham a data. Eu fiz uma folhinha à parte, as orientações para a história. Assim que você acabar a história, vá para a geografia, material, lápis, borracha, lápis de cor para fazer alguma marcação importante. Separe um cantinho para os seus estudos e vamos à nossa aula. Também deixei alguns vídeos, tem até uma musiquinha legal para a gente encerrar a nossa aula. Deixei alguns vídeos para que vocês façam a observação nesses vídeos para acrescentar os nossos conteúdos da nossa aula, para ficar uma aula mais rica. Bom, nesse primeiro momento do nosso livro de geografia, o livro 2, lembrando que eu não posso deixar de esquecer de pedir que vocês não se desfaçam do livro número 1, deixem ele à mão, perto do seu material, porque nós ainda vamos precisar desse material. Bom, o café na região sudeste, vamos falar agora do café e como esse café iniciou na região sudeste. Inclusive, região sudeste, o que vocês podem falar para mim sobre a região sudeste? Essa região não é distante da nossa realidade, porque esta é a região onde está o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, vamos lá. Só quero fazer uma observação com vocês, que eu gosto de fazer sempre alguns acréscimos, algumas informações que não estão propriamente no livro. O café, porque nós vamos falar do café e depois iremos para outras situações. Então, essa questão do café, ele chegou aqui no Brasil no século XVIII. E, inicialmente, ele não era nada, ninguém via nesse produto nenhuma grande importância. Ele entrou pela Guiana Francesa. O governador Francisco de Melo Palheta viajou para as Guianas e ganhou uma muda de presente. E ele, chegando aqui, plantou no Pará. Era consumido de forma simples, as poucas pessoas que utilizavam essa bebida. Não era, nunca, bem de longe, o forte da economia. O Brasil estava, nesse momento, ligado à mineração, que produzia um lucro muito grande, à cana-de-açúcar, até mesmo outros produtos, menos o café. Só no século XIX é que ele vai virar o carro-chefe para exportação. E a primeira região, isso é importante, tá? Esse acréscimo de informações, a plantar o café foi o Sudeste. Por isso é que nós vamos ver, nesse momento, o café se desenvolvendo no Sudeste, que foi o seu berço. Na região de Vassouras, logo aqui, depois de Paracambi, vai chegar Vassouras, depois foi expandido para o Vale do Paraíba. Daí para o mundo, finalmente. E é muito importante também ressaltar para vocês que no espaço rural, lá no século XIX, a expansão desse café, é importante vocês lembrarem que ele foi, nesse momento, responsável pela retomada do crescimento econômico dessa região. São muitas informações importantes para vocês. Bom, no final do século XVII, aqui, no século XVII, os bandeirantes paulistas encontraram ouro em Minas Gerais, o que atraiu para lá a população de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Bom, bandeirantes paulistas, vocês já estudaram em algum momento as entradas e bandeiras, só que nós vamos relembrar alguns conceitos, para que não fique nada esquecido, nem pular nenhum tópico. Bandeirantes. Os bandeirantes, vocês lembram? Eles empreenderam várias expedições chamadas de bandeiras. Tinham as entradas e as bandeiras. As entradas eram as expedições realizadas sob o comando de quem?
nós temos as entradas e as bandeiras. As entradas era do governo ou era dos particulares? As entradas eram grupos, né, reunidos, que saíam em busca de ouro, pedras preciosas, mas que pertenciam ao governo. E os bandeirantes eram de grupos particulares. Eles se reuniam, um grupo de homens, e saíam em caça de índios, aprisionavam índios. Depois haviam vários tipos de bandeiras. Bom, aqui os bandeirantes, como eu estava falando para vocês, eles criaram várias expedições, que eram chamadas de bandeiras. E elas reuniam indivíduos que entravam no sertão. Algumas, né, tinham a função de capturar indígenas para uso como mão de obra. E aí, nesse momento aqui, eles encontraram o ouro e foi um alvoroço danado, né? Um momento onde muitas riquezas, muitas pessoas ficaram ricas com essa extração desse ouro. Com esse movimento foram surgindo muitas vilas que, mais tarde, se transformaram em cidades, porque as pessoas que iam para esses locais buscar as pedras preciosas acabavam ficando, porque o lugar não era pertinho, não tinha condução, então eles ficavam reunidos em um local, e aí alguns homens, né, traziam até mesmo a família, construíam cabaninhas, e aí já vinham outros com bastante objetos que poderiam ser vendidos ou trocados com as pessoas desse grupo, dessa região, desse pequeno conjunto de pessoas, e daí ia formando vilas. Depois de um tempo, e bem mais à frente, transformavam-se em cidades. O surgimento de novas vilas, por sua vez, fez com que se construíssem novos caminhos, novas estradas, tanto entre essas novas vilas, como entre elas e as cidades mais antigas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, eles buscavam caminhos mais pertos, caminhos menores, mais curtos. Para quê? Para ganhar tempo. E também o perigo, né, que eles eram assaltados, haviam pessoas que faziam emboscadas para poder tomar esse ouro do minerador ou com quem ele estivesse. Tudo isso, como você deve imaginar, alterou bastante a paisagem da região, principalmente a de Minas Gerais, que era o foco dos ouros, né? Daqueles locais onde tinha muito ouro. Ui, meu olho até cresceu aqui, das minas de ouro. Observe o mapa ao lado e a foto a seguir e leia as legendas. Aqui nós temos o caminho marítimo, caminho do mar, olha como ele era, né, pequeno. Aqui nós já temos um caminho velho, que vamos imaginar que foi um dos primeiros caminhos. Depois nós temos o caminho novo, que já eram bem menores, estão vendo? De um local a outro. Aqui Sabará, Minas Gerais, está vendo? Bem menor já são os caminhos. Vamos continuar. Aqui nós temos essa foto e todas as imagens do nosso livro, ela traz uma informação muito importante. Lembram como nós fizemos em história? Então, aqui também nós precisamos fazer essa observação. Essa aqui é a imagem de Vila Rica, hoje Ouro Preto. A antiga Vila Rica, hoje é conhecida como a cidade de Ouro Preto. É uma das cidades que nasceram a partir da exploração do ouro. Provavelmente ela ficava bem próxima às minas de exploração. A cidade foi a capital de Minas Gerais até 1897. E tanto seu primeiro nome, Minas, como o segundo, Gerais, que se mantém até hoje, remete à abundância daquele metal. Foi e ainda tem raízes, né? Há muitas igrejas que têm muitas demonstrações de pedras, muito bonito, por sinal. Essa aqui é a parte histórica de Minas Gerais. Trocando ideias. Como você já sabe, no final do século XVIII, o ouro começou a se esgotar e a economia de Minas Gerais e da colônia entrou em crise. O que fez a economia brasileira reerguer-se no final do século XIX? Crianças, observem aqui,
século 17. Aqui nós estamos no século 18 e aqui já 19, tá? O que fez a economia brasileira reerguer-se nesse século XIX? Esse trocar ideias, vocês sabem que a gente sempre tinha o hábito na sala em apenas fazer comentários. Não é para ser respondido aqui, tá bom? Nem no caderno. É só para a gente estar comentando. Se nós estivéssemos em aula, eu ia pedir que um aluno ou outro, ou quem quiser falar, se pronunciasse. Mas aqui eu vou fazer alguns comentários com vocês. O que fez a economia brasileira se reerguer nesse momento? Ela, na verdade, ela só se reergueu, nós estamos falando aqui, né, das cidades de ouro, mas com ouro, mas o que fez com que essas cidades se reerguessem foi o café no Rio de Janeiro. Por isso é que está aqui, apesar de estar falando do ouro, né, a gente também tem que lembrar do café, inclusive é o nosso tema. A chegada do café ao Brasil. A economia do Sudeste só voltaria a florescer, ficar bonita, bacana, no século XIX, quando o café, uma planta originária da África, chegou à região. As primeiras mudas de café chegaram à cidade do Rio de Janeiro e encontraram condições naturais necessárias para o seu cultivo. Eu quero fazer com vocês algumas observações aqui importantes, que esse café, eu preciso que vocês... eu não posso escrever aqui porque vai apagar tudo. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Anotem aí, por favor, que o café é originário. Anotem. Eu espero que vocês consigam fazer essa anotação aqui, que o café ele é originário da Etiópia, um país que fica localizado no continente africano. Mas a professora, a senhora, falou que ele veio da Guiana Francesa, sim, para o Brasil. Porque o senhor Palheta, quando ele foi à Guiana, ele ganhou um presente, que provavelmente alguém lá na Guiana já tinha também recebido esse café. Inclusive, quando ele plantou na região dele, não teve muito sucesso. Essa muda precisou, e ainda bem que ela foi, né, enviada para outros locais, porque o café precisa muito do clima. É muito importante para ele o clima. Vamos continuar aqui. Não esqueçam de anotar, porque quando eu clicar, pode ser que apague. Quando as primeiras mudas desse café chegaram à cidade do Rio de Janeiro, que encontraram condições naturais necessárias para o seu cultivo, altas temperaturas, chuvas abundantes no verão e um solo fértil. Essas condições e a moda de beber café nos países europeus e nos Estados Unidos foram fundamentais para que a planta se tornasse uma espécie de ouro negro. Com a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, o produto passou a ser exportado e a gerar riquezas para seus produtores, ou seja, a economia da região floresceu novamente, provocando grandes mudanças no Sudeste e, em consequência disso, também em todo o país. Bom, nessa imagem 1, observe a tela, colheita do café, de 1835. Vamos fazer uma análise. Lembra que eu falei para vocês que todas as imagens precisam, elas não são uma imagem meramente ilustrativa. Não. Essa imagem precisa ser muito detalhada. Será que alguém consegue aí me responder? Observem bem. Será que você consegue me responder em qual estado está sendo retratado? Qual estado está sendo retratado nessa imagem? Será que é na região Sudeste? Vamos lá. Dole 1, Dole 2, Dole 3. Quem respondeu? Conseguem perceber alguma característica de algum estado brasileiro e principalmente de qual região? Sim, eu sabia que vocês iam acertar. Aqui nós temos uma imagem. O que essa imagem aqui pode nos lembrar? Quem é que pode me falar?
O Pão de Açúcar, o mar, vocês estão vendo aqui? Ó, o Pão de Açúcar, o mar. Se é o Pão de Açúcar, está onde? Em São Paulo, crianças? Não, está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo são estados de qual região brasileira? Sudeste, muito bem, ótimo. E aí também nós estamos vendo aqui, olha, vários trabalhadores, todos envolvidos com o café. No centro, observem bem, os grãos estão postos para secagem. Os trabalhadores são todos o quê? Negros escravizados. 2 homens bem vestidos. Estão observando? Eles provavelmente, de chapéu, estão sentados à sombra, observando o trabalho. Por quê? Quem vocês acham que são esses homens? Sim, provavelmente o dono, né, da plantação. Ou então, também se não for o dono, pode ser, acho que seriam os capatazes. O dono não ia dar esse trabalho. Muito bem. Como eu falei para vocês, sempre que tiver imagem, vamos fazer uma leitura. Mesmo que o livro não esteja pedindo, não tem problema, você precisa ter esse conhecimento. Bom, Johann Moritz Rugendas nasceu na Alemanha, ele é o autor, né, dessa pintura. Em 1802, pintou e anotou aspectos de várias regiões brasileiras, paisagens, costumes e tipos indígenas. Faleceu em 1858 e a sua obra só foi publicada no Brasil em 1940, com o título Viagem Pitoresca através do Brasil. Vamos aos exercícios. Nós vamos fazer o número 1, o número 2 e o número 3. Até aqui, porque nós já tivemos aula de história, eu não vou querer misturar, envolver muitos assuntos, para não se perder a nossa aula, visto que ela está sendo feita online e eu sei que perde muita coisa. Então, vamos fazer de forma mais lenta, mas com conteúdos o mais explicado possível. Eu vou detalhar o máximo que eu puder. Por isso que eu peço que vocês assistam os vídeos e realizem os exercícios. Não vale ficar esperando a correção, meus amores. Não vale. Vamos tentando, tá? Eu vou sempre estar tentando fazer o melhor possível, buscando coisas novas para vocês. E vocês também vão estar tentando resolver os exercícios. Esse exercício todo é feito no livro, nada vai ser no caderno. No número 1, marque com um X a frase que melhor descreve a paisagem retratada por Rugendas. Entre todas essas frases, vocês vão escolher uma, porque vejam só, a frase. Mais uma vez, eu lembro a vocês que em questão de prova, em qualquer momento da sua vida, você no 5º, no 8º, na faculdade, leiam o enunciado. O enunciado, muitas vezes, o aluno sabe a resposta, ele apenas se confunde porque ele fica nervoso, porque ele está com pressa, e ele passa o enunciado. Para dar uma olhadinha no enunciado. Marque com um X a frase. Então, de início, eu tenho 3 frases, mas eu já sei que tem apenas uma que está correta. E aí eu vou ver a que melhor descreve essa paisagem. Bom, nessa paisagem tem poucas árvores altas, próximas umas das outras, evidenciando a vegetação típica da floresta. Ao fundo, nós estamos vendo o Rio Amazonas? Acho que não. Será que tem árvores altas, próximas umas das outras, evidenciando a vegetação típica da Mata Atlântica, entremeada de pés de café? Ao fundo, vemos o Morro do Pão de Açúcar, o que indica que se trata da paisagem do Rio de Janeiro? Oi! Será que eu estou vendo árvores baixas, distantes umas das outras, evidenciando a vegetação típica do sertão, entremeada de pés de café? Ao fundo, vemos o Morro do Pão de Açúcar, mostrando que a plantação se localiza no Rio de Janeiro? Ai, olha só, o sertão, ele
não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Então, aqui eu já sei que tem informação errônea. Eu só tenho uma aqui que vai estar correta. Número 2, observe as pessoas representadas no centro e à direita da tela. Que atividades elas estão realizando? Bom, no centro da pintura é possível observar que os grãos de café estão sendo colocados para secar, não é? Olha só, observe as pessoas representadas no centro e à direita da tela. Que atividade elas estão realizando? Então, vamos ver quais serão as atividades que elas estão realizando. No centro da pintura é possível observar o quê? Que os grãos de café estão sendo colocados para secar. E à direita, vemos que os pés de café estão sendo colhidos. Então, o que as pessoas estão fazendo? Observem bem a tela. Vamos para a outra, número 3. Pelo que você observa na pintura de Rugendas, quem, de fato, trabalhava na cafeicultura? Você acha que eram brancos, europeus, ou eram os africanos escravizados? E as pessoas que estavam sentadas também poderiam ser, essa possibilidade de serem empregados, mas não tinham, parece que, as mesmas funções, não é? Todos não realizavam as mesmas funções. Nossa aula vai ficar por aqui. Preciso que vocês realizem os exercícios. Na próxima aula nós traremos mais informações, até porque na próxima vamos dar continuidade à questão do café, as lavouras do café. Depois nós teremos outras atividades, vamos ver aqui, todas falando do café, né? Esse primeiro momento do nosso livro vai ser esse trabalho, estudando bastante a região sudeste e a sua produção de café. Preciso que realize os exercícios, não fiquem nervosos, preocupados. Todas as respostas estão no livro. Muitas você não tem como copiar, porque a gente quer que você entenda. Por isso é que as explicações são fundamentais, os vídeos também, para acrescentar o seu desenvolvimento. Mas eu tenho certeza que vocês estão realizando com sucesso. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa. Um beijão, até a próxima.